Aleluia, glória a Deus. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Saúdo todos os meus amados irmãos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é mais um dia que o Senhor nosso Deus criou para nós, preparou, fez para que eu e você pudéssemos estar aqui juntos no canal Fala Deus, aleluia. Como vai vocês, meus irmãos? Como estão a casa de vocês? Como estão passando aí na rotina, no dia a dia? Ah, mas eu tenho uma certeza no meu coração. Vocês estão sobre as asas do Deus vivo e poderoso, o Deus Santo de Israel, o Deus que não falha, o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Aleluia! Olha, uma certeza, sim, tenho no meu coração. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Neste mundo, aonde nós estamos passando por tanta dificuldade, maldade, olha quantas atribulações nós temos sido acometidos, quanto mal, né, tem acontecido em nossa volta, mas nós estamos seguros. Lembra agora, acabei de falar o Salmo 23, lá no versículo 4, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Em todo tempo Ele opera em nossa vida. Ah, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje estou trazendo para o nosso coração uma palavra de força e poder no Espírito Santo. Eu não desanimo e não me canso de falar do poder do Espírito Santo. O quanto é importante que eu e você nos envolvemos cada vez mais com o celestial. O mundo jaz no maligno. Nós não precisamos nos apavorar com nada disso. Nós não precisamos ficar com medo de nada. Não temeremos mal algum. O Senhor está conosco. Então eu estou aqui com vocês aí do outro lado, com a sua casa, com a sua família. Por isso, no meu coração nasceu esse canal, Fala Deus, para trazer isto, a fala de Deus, a sua palavra. A palavra de Deus é que nos dá refrigério. A palavra de Deus é que vai nos instruir em todos os nossos caminhos, em tudo que formos fazer, nós temos que pedir o auxílio, a bênção do Senhor. Nós temos que falar com Deus tudo que nós precisamos, tudo aquilo que está nos causando dor e sofrimento, tudo aquilo que está nos tirando o sono e a paz, falamos a Deus, entregamos nas mãos dele. Ele é o único que pode resolver as nossas questões. Amém? Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, para não demorar muito e eu já poder entrar na palavra com vocês, a palavra do dia hoje é a respeito de uma guerra. Verdade! É Davi. Davi foi um homem de guerra. Davi foi um homem que lutou bravamente para defender o povo de Deus, para defender o exército que ele liderava e para defender o seu povo. O povo que o Senhor, nosso Deus poderoso, confiou a ele para cuidar, para reger, para falar com aquele povo a respeito do céu, do celeste. Davi também foi um homem de paz, tá? Apesar de Davi foi um homem de guerra, né? A palavra diz, né? Davi foi um homem de guerra. Sabia? Uma curiosidade que eu vou falar para vocês agora. Davi não pôde construir o templo do Senhor. Ah, é verdade. Olha, mas isso é outra palavra. Se vocês ficarem interessados, por que Davi não pôde construir o templo de adorar a Deus, o seu Deus? Aí coloque aí nos comentários se vocês gostariam que o irmão Cláudio aqui trouxesse, né, a palavra que vai falar a respeito da construção e edificação da casa do Senhor lá em Israel. Foi Davi ou foi quem? Ah, boa pergunta. Vou deixar vocês curiosos. Mas é por isso que eu sempre falo, examine as escrituras, meus irmãos. Não deixa a Bíblia parada no canto, não, meus irmãos. Não deixa a Bíblia de qualquer maneira, não. Examine elas. Ela está aqui, ó, para ser examinada, para ser lida, para ser o quê? Ah, é a fonte de água viva, mata a sede da sabedoria, ela mata a fome do conhecimento, meu irmão. Por isso eu não me canso de falar sobre a Bíblia Sagrada. Talvez muitos vão me achar um pouco chato, né?
Ah, esse irmão, lá vem esse irmão falar da Bíblia Sagrada. Ah, mas é necessário. E é o Espírito Santo de Deus que tem me impelido sobre isso. Nesses últimos dias, a trombeta vão tocar. Qualquer momento a igreja do Senhor vai ser arrebatada. E você tem que se preparar. Você, eu, nós, o povo de Deus e todo ser humano. Jesus veio ao mundo para salvar toda criatura. Todos precisamos ouvir a voz dele. E como ouvir a voz de Deus? Só na palavra de Deus. Mas amém. Então vamos lá. Eu vou fazer aquele pequeno momento de oração, bem curtinho, amém? Para daí passarmos para a palavra de hoje. Já vai separando aí a palavra. Está no livro de 1 Samuel 17. Já vão achando aí. Enquanto o irmão Cláudio ora aqui, apresento a Deus a palavra de hoje, a minha vida, a tua casa, a tua família, para receber a palavra em nosso coração. Então vamos lá, feche os teus olhos, se vocês puderem fechar, amém? Com sabedoria. Pai querido e Pai amado, aqui estou. Na tua presença me apresento a minha vida, Pai. E a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que pararam um momento, clicaram no vídeo com esse canal. É o canal que traz a tua voz. É o canal que apresenta, meu Pai amado, a tua palavra. E eu peço ao Senhor, com o teu auxílio, o teu Espírito Santo, reveste-me de poder da tua unção, do teu Espírito agora, para que eu possa, meu Pai amado, receber de ti a tua graça, o poder do teu Espírito Santo, para que eu possa transmitir a tua palavra, que é fonte de água viva, é vida eterna. A palavra, meu Pai, é o verbo encarnado, Jesus Cristo, a falar conosco. Sê comigo, sê com meus irmãos, com a casa deles. Fala conosco nesta hora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Abriu a Bíblia aí? 1 Samuel, capítulo 17. Vamos lá então? Vamos começar a ler? Ah, não esqueça, meus irmãos, de compartilhar, se for, né? Do coração de vocês sentir aí, tocar. Compartilhe esse vídeo. Ah, é verdade. Proclame a palavra, ajude a proclamar o Evangelho do Senhor Salvador Jesus Cristo. E também faça parte do canal da família Fala Deus, apertando aí o botão de se inscrever. Amém? Vamos lá. 1 Samuel 17, versículo 23. Amém, irmão Cláudio? Vai começar a ler agora em nome de Jesus. O gigante Golias. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Ele falou conforme aquelas palavras, e Davi a ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque também temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza, ele dará a sua filha e fará isenta do imposto a casa do teu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu? E tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, prestaram atenção na palavra de hoje? Hoje eu quis trazer a vocês uma afronta, né? O gigante Golias que afrontava o exército do rei Davi. Na verdade, neste período aqui, Davi ainda não era o rei. Era rei neste momento aqui, em específico, rei Saul. Saul ainda era rei. Davi mais para frente se tornaria rei. Mais um motivo para vocês, meu irmão, colocar no comentário se vocês também gostariam de saber aí a respeito da unção de Davi como rei. Mas amém. Aqui a história agora hoje é o gigante que afrontava o povo de Israel. O gigante que meteu medo nos homens dos exércitos de Israel, do rei Saul. Prestaram atenção no que eu falei, que eu li aqui no texto? Os homens do exército, homens bravos, homens valentes, homens de força, homens de luta, de guerra, eles tinham medo daquele homem, do gigante Golias. O gigante Golias, só para falar um pouquinho a respeito a ele,
Ele era um homem muito grande em estatura, ele era gigante, né? A palavra fala gigante. Ele tinha um pouco mais de 3 metros de altura e ele afrontou o povo de Israel, o exército de Saul. Ele botou medo mesmo naquele povo. Ele falava assim: olha, quem são vocês? Vocês não são nada, vocês são vermes. Então ele falava palavras para humilhar. O gigante Golias, ele humilhou o povo de Israel. Então ele afrontou e ele falou, ele chamou o exército de Israel para vencê-lo. Se eles pudessem, assim era a palavra dele, olha, se vocês puderem me vencer, todo o meu povo será escravo de vocês. O Golias disse bem assim: se o povo, exército do rei Saul, de Israel, vencesse ele, todo a tribo dele, né, o povo desse Golias, seriam o quê? Escravos do povo de Israel. Então Davi, o jovem Davi, nessa época, Davi era um menino ainda, pode-se dizer um menino, um rapaz, né, um adolescente. Ele era franzininho e o ofício que ele tinha era cuidar do rebanho das ovelhas do seu pai. Verdade, ele cuidava das ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, lá no pasto, ele cuidava delas. Então ele era um menino muito fraquinho, franzininho. E esse Davi, ouvindo aquele afronta do gigante Golias, ele foi conversar com o rei Saul. Verdade, ele chegou ali ao rei Saul e falou: olha, eu já matei urso para defender as ovelhas de meu pai, já matei leão, eu já encarei muitos desafios, feras do campo, né? Ele enfrentava aquelas feras, ele enfrentou muitas feras para defender ali as ovelhas, porque ele cuidava daquelas ovelhas com muito amor. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção nesta palavra, na mensagem do dia hoje, o que o Espírito Santo diz às igrejas, a mim e a você, o quão nós temos que ser dependentes do Espírito Santo, o quão nós temos que confiar no Deus vivo, o Deus de Israel, um Deus poderoso, o Deus de Davi, no qual ele confiava. Então Saul não permitiu, porque ele era um menino ainda para falar. Naquela época ele ainda era um menino. Ele devia ter menos de 20 anos e ele não era envolvido com o exército, ele não tinha estratégia de soldado, ele não tinha conhecimento, ele não tinha armas adequadas, ele não tinha nada para enfrentar aquele homem daquele tamanho, um gigante de 3 metros. Como ele poderia vencer? Aí, na cabeça de Saul, não teve como, não é mesmo? Ele não deixou, de jeito nenhum. Mas Davi não olhou para isso. Davi, ele falou: olha, eu vou contra esse homem, no nome do meu Deus, do Senhor dos Exércitos. E ele foi em busca desse homem, desse gigante, que afrontava o povo de Israel, que botava medo nos valentes soldados do rei Saul. E ele falou: eu vou contra ele com o meu poder da oração. Eu vou contra esse gigante na minha fé em Deus, no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus santo, um Deus poderoso que cuida de mim. Lembra que Davi orou o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastagens, guia mansamente por água tranquila, refrigera minha alma. Então Davi tinha intimidade com o Senhor, com o Espírito de Deus, e ele adorou ao Senhor, e ele tocou o coração de Deus. A palavra vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então essa mensagem hoje é para isso, para mim e você não temer, não ter medo do perigo, não ter medo da maldade, não ter medo das coisas que vêm nos afrontar contra nós, quando o nosso gigante se levanta contra nós. Hoje o gigante não é Golias, hoje o gigante é o desemprego, é a doença, é a inveja, é a opressão maligna, é os demônios, né? No mundo espiritual da maldade, é contra eles que nós temos que guerrear. E qual é a nossa arma, meu irmão? A nossa arma, minha irmã, é a oração, é o poder do Espírito Santo, é a palavra da espada de 2 gumes que corta até a divisão da alma e do espírito. É ela que vai trazer para você ajuda, é ela que vai te iluminar o teu caminho, é com ela que você vai vencer todas as tuas adversidades, todos os teus problemas,
tudo aquilo que está te afligindo a você, a tua casa, aqueles que se levantarem contra você, para te humilhar, para te querer rebaixar. Não olheis para nada disso. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades do inimigo, do diabo, é contra a maldade do Satanás, contra a vida nossa, porque o inimigo se constituiu inimigo de Deus, e é nosso inimigo número 1, e nós temos que revestir nas armaduras de Deus, no poder celestial, no Espírito Santo, e pedir a Deus que vem sobre nós, nos cobrindo, com a asa dele que vai nos cobrindo a nós, a nossa casa. Os dias são maus, mas nós não temos que temer, temos que ser como Davi. Foi exemplo, ele confiou no Deus dele, no Pai Celeste, no Deus de poder, de autoridade, de palavra, e a palavra do Senhor foi garantia para Davi. Ele chegou diante daquele Golias, daquele gigante, ele falou: você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Sabe qual foi a arma física de Davi? Faz uma ideia, Davi juntou 5 pedras na beira de um rio. Davi pegou aquelas 5 pedras, colocou no estilingue. Aqui na palavra vai falar uma funda, mas na verdade eu conheço como estilingue, aquele negócio que tem um pauzinho com borracha. Você coloca ali o seu negócio. Eu, quando era menino, eu brincava, sabe com o quê? Mamona. Pegava a mamona, colocava ali naquele negócio, naquele estilingue, e jogava contra os nossos inimigos, porque nós também brincávamos de fazer guerrinhas, coisa da infância, coisa de criança, mas na fé, no mundo espiritual, nós temos que orar, nós temos que revestir o poder do Espírito Santo, buscar poder em Deus, na oração, e na palavra, e na força do seu poder, que diz a palavra, Gálatas capítulo 6, revestivo de toda a armadura de Deus. Então quando vier o dia mau, quando o inimigo se levantar, você vai estar preparado, você estará cheio do poder do Espírito Santo e vai vencer. Então Davi pegou aquela funda, colocou uma pedrinha só. Ele pegou 5, mas atirou uma. E esta uma pedrinha foi o suficiente. Aquela pedrinha, quando ele atirou, ele rodou o estilingue, rodou e lançou aquela pedra. Quando aquela pedra bateu na testa daquele gigante e ele caiu para trás, Davi foi lá com a sua espada, porque Davi era homem de guerra, era de luta, e ele pegou também aquela espada e cortou a cabeça daquele inimigo. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, essa palavra é poderosa no Senhor Jesus. É o Espírito Santo me impelindo no meu coração para transmitir a vocês a palavra do Senhor, a palavra que dá força, dá sabedoria, dá instrução, o conhecimento, e você não vai ter dificuldade quando vocês buscam o Senhor, quando vocês buscam a palavra do Espírito Santo, com a força e o poder do Espírito Santo, ninguém poderá conter vocês. A palavra vai dizer: Deus peleja a tua guerra. Você não tem que pelejar guerra alguma sozinho, não. Deus pelejará por você. Apresente a Deus os teus problemas, apresente a Deus a tua casa, a tua família. Deus cuidará de tudo para você. Deus vai fazer os teus inimigos caírem no chão. Qualquer que seja o seu inimigo, meu irmão, minha irmã, a doença, desemprego, problema, dificuldade, o Espírito Santo vai na tua frente, abrindo as portas, arrumando tudo para você ali, colocando tudo no lugar, fazendo e operando em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, é esta palavra que eu deixo para vocês. E eu quero falar só mais um versículo, é o versículo número 45, da mesma palavra. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Qual é o problema que te afronta? Qual é a dificuldade que te deixa aí chateado? Qual é o problema que está zombando de você? Apresente na mão do Deus vivo, do Deus de poder e autoridade no céu e na terra. Porque eu falei aqui neste outro vídeo passado, alguns vídeos passados, Jesus, ele tomou a chave da mão do Satanás e ele tem a vitória nas mãos dele. E aquele que está cravado nele, aquele que está enxertado no Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, tem também na mão a chave da vitória. Meus amados irmãos,
Por hoje eu paro por aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu passo nas mãos do Senhor a tua vida, a tua casa, a tua família, a minha vida e a minha família. Confiamos no Senhor. Não desanime, não desista de orar, de buscar, de acreditar nos teus sonhos, nos teus projetos. Entregue nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e você verá a grandeza do Senhor operar e agir na tua vida e na tua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã com mais uma palavra em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós a luz do teu rosto. Que o Senhor dê de ter misericórdia e vos dê a paz. Beijo no coração e até amanhã.